Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Janeiro de 2025 já faz parte da história. Muitas coisas já aconteceram até hoje. Vimos nos dois últimos vídeos os relatórios sobre a perseguição a cristãos do mundo. Um relatório do Portas Abertas e o outro do ICC. São notícias que nos entristecem ver irmãos sendo perseguidos. Entretanto, o mesmo ICC que publicou o relatório que vimos na semana passada, publicou um artigo que nos traz algum alento e esperança, que de alguma forma possa haver um refresco nesta perseguição pelo mundo afora, e está ligado à mudança do poder na Casa Branca, ou seja, o novo governo dos Estados Unidos. Antes que alguém possa pensar que sequer devamos colocar as nossas esperanças em homens, cabe já refutar essa ideia. A nossa esperança como cristãos se assenta tão somente em Deus. Entretanto, Deus sempre usou e usa os homens e governos do mundo ao longo da história para que a vontade dele seja realizada aqui na terra entre nós, que seus planos sejam concretizados, e isto é que quero comentar e tentar extrair deste artigo para a nossa reflexão. Será um vídeo um pouco diferente dos demais desse canal, mas seguindo a mesma linha de observar, à luz das Escrituras, os fatos que ocorrem ao nosso redor. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. E eu começo com uma pergunta. Há algo mais importante a fazer neste mundo do que realizar a vontade de Deus? Eu não estou dizendo que isso seja fácil de fazer, muito pelo contrário. Nós sabemos da nossa luta constante, uma luta contra nós mesmos, para conseguir cumprir esse mandamento. Mas é um desejo nosso fazê-lo. Se temos dúvida com relação à importância de fazer a vontade de Deus e levar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Cristo nos responde essa questão lá em Mateus 6, 31 a 33, onde ele diz: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós somos teimosos e procuramos e ansiamos por primeiro garantir o nosso sustento e depois nos dedicarmos às coisas de Deus. Isto quando nos dedicamos a essas coisas. E isto não significa ir à igreja simplesmente. Se o nosso coração não for sincero naquilo que fazemos, ir à igreja não significa nada. Separamos coisas que são inseparáveis. O nosso trabalho e as atividades rotineiras que nós fazemos no nosso dia a dia, e buscar a Deus em primeiro lugar. Não são coisas incompatíveis, elas não devem ser segregadas, porque tudo isto faz parte de uma única coisa, que é a nossa vida, e a nossa vida só existe porque é Deus que nos dá essa vida. Portanto, tudo que fazemos está diretamente interligado com Deus. Quando nós falamos então de política, o que vem à nossa mente é a política partidária. Aquela que defende este ou aquele partido, coisa que assusta muitos cristãos e pessoas que não são cristãs também. Entretanto, o sentido original dessa palavra, que é uma palavra grega, vem do grego politiki, é algo que tem a ver com organização, com a direção, com a administração de nações ou estados. Algo que é necessário. Nós vemos
este sentido de organização, de, de administração de um povo, já lá no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nós já vemos essa organização lá, quando Moisés entrega a lei de Deus a Israel. E aquela lei definia papéis, definia autoridade, punições sobre todos os fatos relacionados ao que nós chamamos hoje de política, a administração de uma nação, de um povo. Diferentes opiniões sobre política, neste sentido mais amplo, se é que nós podemos chamar assim, a gente já observa no próprio Êxodo, com rebeliões que ocorreram entre Israel, o povo de Israel que saiu do Egito, e Moisés. Exemplos: a confecção do bezerro de ouro, que está lá em Êxodo 32. O povo estava se rebelando contra Moisés porque estavam cansados de andar no deserto, com sede, com fome, e Moisés sobe ao Sinai para receber a palavra de Deus e demora um pouco mais do que o povo estava disposto a esperar. O que eles fazem? Eles se rebelam, inclusive Arão, que é irmão de Moisés, e resolvem construir um bezerro de ouro, falando: este é o nosso Deus e vamos mudar tudo. A partir de agora, a nossa vida não é mais com Moisés. Foi isso que eles fizeram. Foi uma rebelião. Um outro exemplo foi a revolta de Miriam e Arão, que está em Números 12. Miriam e Arão, com ciúmes, vamos dizer assim, de Moisés, porque ele era aquele que comandava e eles também queriam ter alguma autoridade, eles se rebelam contra essa situação a ponto de Miriam ser acometida de lepra. Foi um outro exemplo. Um outro exemplo, a revolta do povo de Israel após o retorno dos espiões à Terra Prometida, que está em Números 14. Lembram-se dessa passagem? Quando eles estão para entrar na Terra Prometida, Moisés envia um grupo de 12 espiões para observar primeiramente a terra, e eles, ao voltarem, falam: olha, a terra é bonita, tem realmente mana, leite e mel, mas tem gigantes e nós vamos ser destruídos. Se rebelaram contra a ordem de Deus, que era para eles tomarem posse daquilo, contra Moisés, que era o líder deles. E o que aconteceu? Como castigo, eles ficaram vagando pelo deserto mais 30 anos, mais 20, 33 anos, alguma coisa desse tipo. Ao todo, eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Foi uma outra rebelião. Posições diferentes, visões diferentes a respeito de um assunto. Mais um exemplo ainda, a rebelião de Corá contra Moisés e Arão, que eles também queriam ser sacerdotes, porque só Moisés e Arão é que poderiam ter aquela autoridade, ministrar ao povo. Eles também se sentiam dignos de fazer aquilo. E Deus castiga eles. Tanto é que neste período, no momento em que Deus vai destruir aquele povo, em que a terra engole eles, que está lá no livro de Números, Moisés até fala: afastem-se das tendas. Ou seja, as pessoas foram chamadas a descer do muro. Se você quiser ficar aí perto da tenda, fique, mas você vai ser castigado junto com eles. E o povo se afasta e fica ao lado de Moisés. Outro exemplo, durante o período de reis, Saul e Davi. Haviam partidários de Saul e os partidários de Davi. Saul, mesmo após morrer, ainda haviam aqueles que eram partidários de Saul, tanto é que o filho de Saul assume o trono no lugar do pai por um período, embora Davi já tivesse sido ungido por Samuel como o sucessor de Saul. Ou seja, haviam partidários de grupos com visões diferentes, os que seguiam a Davi, os que seguiam a Saul. Roboão, filho de Salomão, quando houve a cisão do reino, com o reino do norte e o reino do sul, Roboão ficou com o reino do sul e Jeroboão ficou no reino do norte. E eles lutaram entre eles. Por quê? Porque haviam partidários, tanto de um quanto de outro. Portanto,
O que nós vemos é que isto é algo normal, é comum acontecer entre os homens, que não enxergando claramente o que é o certo, eles se apaixonam por essas ideias e discutem entre eles, a ponto de se matarem por causa disso. Mas o que nós vemos claramente na Bíblia é que tanto Moisés quanto os profetas alertavam e incitavam o povo a descer do muro. Em Números 16, Moisés incita o povo a afastar-se da tenda de Coré, Datã e Abirão, que foram tragados pela terra. É só consultar lá no número 16. O povo ao redor teve que tomar uma decisão: aliar-se aos rebeldes, o Abirão, Coré e Datã, ou manterem-se ao lado de Moisés. No relato de Reis, os israelitas tiveram que se decidir se seguiriam Saul ou Davi. Houve esta briga, essa luta entre eles, mas eles tiveram que decidir se iam seguir a Saul ou a Davi. Hoje, ao olharmos para a história, falamos, não, mas é óbvio que nós deveríamos seguir a Davi e não a Saul. Mas hoje é óbvio. Será que na cabeça daquelas pessoas, naquela época, isso era tão óbvio? E eles tomaram a decisão deles, e aqueles que decidiram por ficar ao lado de Saul tiveram que assumir as consequências. Um outro exemplo, Elias no Monte Carmelo. Também exigiu que o povo tomasse uma posição. Então está lá em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ficaram em cima do muro. Aqui nos parece falar, não, mas aqui nós estamos falando de Deus, seguir a Deus o verdadeiro ou a Baal. Sim, mas por trás disso tinha o governo de um homem, de Acabe. Vocês vão seguir este Deus que Acabe está colocando para vocês, porque ele é o rei, porque vocês têm medo deste rei, porque vocês querem as benesses desse rei, vocês querem agradar a esse rei, embora ele esteja fazendo algo errado, vocês têm que decidir. Ou vocês seguem a Deus e abandonam esses outros deuses e, por consequência, o próprio rei, ou vocês adoram o Baal, mas desçam do muro. Durante o período do profeta Jeremias, haviam os partidários, com entre aspas esse partidários, os que seguiam, que acreditavam em Jeremias, no que Jeremias dizia, e os partidários dos falsos profetas. Dentre esses que seguiam os falsos profetas, o próprio rei Zedequias, que havia feito uma aliança com o Egito e não cria que Jerusalém seria destruída pela Babilônia, que era o que o Jeremias dizia a todos. Jeremias foi preso, foi jogado em uma cisterna, porque eles não aceitavam a palavra inspirada de Deus em sua boca. Isso está lá em Jeremias 27, 12. Eles criam mais nas alianças militares com o Egito, porém, o povo, juntamente com o seu rei, escolheram o mau caminho. Não vamos seguir o Jeremias, que está nos alertando, que está nos dizendo que o que vai acontecer. Nós fizemos uma aliança com o Egito é forte, ele irá nos livrar. E assumiram as consequências. Babilônia tomou Jerusalém, destruiu Jerusalém, e aqueles que já tinham ido para o exílio foram os únicos que se salvaram. Os demais ou foram mortos ou foram dispersos por toda a região. Portanto, no mundo em que vivemos hoje, nós temos a tendência de separar política, a polis, né, o povo, a vida do povo, daquilo que nós chamamos de coisas espirituais. Nós queremos espiritualizar tudo e deixamos de ver a mensagem clara de que Deus está presente nas mínimas coisas do nosso dia a dia e no dia a dia das nações. E como cristãos, nós somos chamados a tomar uma posição frente aos fatos desse mundo e escolher o lado dos valores que estão no livro de Deus, no livro sagrado.
mesmo esses homens pecadores, governantes que são imperfeitos, como todos nós, Deus lhes concedeu na história lampejos de sabedoria e discernimento que os permitiram fazer boas ações para o reino de Deus e para a sua glória, apesar dos seus erros. Moisés pecou, Saul pecou, Davi pecou, Salomão pecou, todos os reis de Israel e Judá pecaram, os próprios profetas pecaram, mas todos foram instrumentos de Deus para fazer a sua vontade. Nabucodonosor pecou, mas foi usado por Deus e, ao que parece, se arrependeu de seus pecados no final da sua vida. Ciro foi chamado de servo de Deus pelo próprio Deus. E ele era um rei ímpio, mas ele foi instrumento de Deus para libertar Israel. Vocês conseguem imaginar o povo de Israel se rebelando contra o Ciro quando ele toma a Babilônia? Porque eles queriam ficar lá na Babilônia. Não, aqui nós gostamos do Nabucodonosor, vamos ficar do lado dele. Não, não queremos o Ciro. Tomar uma posição. E qual era a posição? Eles estavam sendo libertados daquele jugo. O Jeremias instou o povo de Judá a se render à Babilônia. Mas os partidários do rei não queriam. Está lá em Jeremias 27:12. De que lado que nós estamos? Do lado certo ou do lado errado? Ou nenhum nem outro? Em cima do muro também é uma posição. E não nos absolve. O fato de pretensamente sermos neutros não nos absolve. A nossa neutralidade é conivência com governos tirânicos que se proliferam pelo mundo, perseguidores, dentre outros, de cristãos. Há governos que claramente apoiam agendas contrárias aos valores cristãos, como a vida, a dignidade do ser humano, a identidade humana, afinal, nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus. Com a aplicação de bloqueadores de puberdade nas crianças, mesmo sem o consentimento dos pais, ou homens que participam de jogos femininos. Alguns não ficam satisfeitos em apenas querer assumir uma sexualidade diferente da sua biologia, mas eles querem tornar-se animais. Tem alguns que se identificam com cães, com gatos, com cavalos, sabe-se lá mais o quê. Muitos, embora digam que não concordam, entre aspas, com esta parte das posições assumidas por esses governos, votam nesses homens e mulheres, o que é a mesma coisa que apoiá-los. Essas doutrinas que apenas degradam nossa condição humana é defendida praticamente no mundo todo, por grupos e governos, principalmente ocidentais. E esse afastamento dos princípios bíblicos está nos jogando neste abismo em que vemos principalmente as nações da Europa e das Américas mergulhar. Como cristãos, qual o nosso papel nesse contexto? Não há governos perfeitos, não há homens perfeitos, mas há homens em posição de governo que são usados por Deus independentemente da sua miserabilidade, para que a vontade de Deus seja feita. E eu não creio que a vontade de Deus seja por essas agendas ou doutrinas que nós falamos anteriormente. Durante o período dos reis de Israel e Judá, Deus deu muitas oportunidades ao seu povo de arrepender-se e voltar atrás nos seus erros, apesar dos governantes ímpios. Até o próprio Acabe, talvez o pior dos reis de Israel, teve a sua chance. Depois do milagre que Deus operou através de Elias do Monte Carmelo, de pôr fogo no altar que ele tinha encharcado, a chuva voltou para Israel. 3 anos, que estava 3 anos sem chover em Israel, a chuva voltou. Deus mostrou a eles a sua misericórdia porque eles voltaram atrás e se arrependeram. E o mundo em que nós estamos vivendo hoje, me permitam usar uma metáfora, também está num período de seca. Só que é uma seca simbólica, é seca de honestidade, seca de conhecer a Deus, de buscar a sua palavra.
E Deus está nos apontando, apesar dessas nossas maldades, que Ele está disposto a nos dar mais uma chance. E é este o pano de fundo que eu queria colocar para agora podermos analisar o texto que o ICC colocou no seu site, que em seguida nós vamos vê-lo. Bem, então vamos lá ao texto deste site, que ele se chama persecution.org, que é da International Christian Concern, como vocês podem ver aí na tela, né? E este é o texto que eles publicaram, já traduzido para o português, né? Eu consegui fazer a tradução dele na tela, né? E o nome da reportagem, do artigo, é Sonhos de Reis. Sabedoria do Antigo Testamento para mudanças modernas no poder. O nome do articulista é Lucas Pierce, né? E ele diz assim: os próximos 4 anos provavelmente serão significativos para ministérios que, como a International Christian Concern, defendem a igreja perseguida global. Quaisquer que sejam os sentimentos que possam existir sobre a administração presidencial dos Estados Unidos, a primeira administração do Trump defendeu fortemente a liberdade religiosa. Bom, o que ele quer dizer nesse trechinho aqui, quaisquer que sejam os sentimentos? É porque ele sabe como em todo lugar do mundo tem gente que tem nojinho do Trump, né? Seja lá qual for o motivo. Né? Porque ele fala muito duro, porque ele é isso, ele é aquilo. Mas enfim, o que ele está dizendo, independente do sentimento, não dá para negar que a primeira administração dele defendeu fortemente a liberdade religiosa. Ponto. Isso é um aspecto importante. A liberdade religiosa internacional tornou-se uma das principais prioridades dos direitos humanos para os Estados Unidos, tanto que havia rumores de que outros escritórios de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos se sentiram negligenciados. Eu falo, não, os outros escritórios, nós não foi dado tanta importância para nós. Por quê? Porque ele estava priorizando essa questão de liberdade religiosa. Mesmo no início de 2025, ainda podemos ver o impacto positivo das sementes plantadas em 2018, ou seja, no primeiro mandato do Trump. Há inúmeras indicações de que o novo governo adotará uma abordagem semelhante em relação à liberdade religiosa internacional ao que já fez há 8 anos, e se Deus quiser. É provável que haja oportunidades significativas para combater a perseguição globalmente nos mais altos níveis de poder. O que também sabemos é que não vai durar para sempre. A atitude do governo é tão variável agora como sempre foi. Os humores erráticos de reis bíblicos como Saul, Davi e Herodes são bem combinados com a inconstância de nossos partidos e instituições políticas modernas. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, lá em cima há inúmeras indicações de que o novo governador terá uma abordagem semelhante em relação à liberdade religiosa ao que fez há 8 anos. É esperado que este governo atual repita aquilo que ele já fez lá atrás. E ele até diz, se Deus quiser. E é provável que haja oportunidades para combater a perseguição globalmente nos mais altos níveis de poder. Por quê? Porque os Estados Unidos, sendo uma nação que tem poder no mundo inteiro, ele vai, obviamente, influenciar as outras nações a agirem por caminhos semelhantes aos dele. E a gente já está vendo acontecer isso aqui na América Latina e na América do Sul. Nós vimos o que aconteceu com a Colômbia esses dias. O Petro lá quis dar uma de fortão, de machão, não vou receber os... O Trump falou 2, 3 coisas, o cara voltou atrás. Vão ter que se adequar,
a uma série de situações. Nós vamos ver outras coisas semelhantes, é isso que ele está dizendo. O poder de influência dos Estados Unidos, neste caso que nós estamos vendo aqui, para o bem, que é garantir liberdade religiosa, isso vai se espalhar de alguma maneira. Mas também nós sabemos que não vai durar para sempre, porque os governos mudam. A atitude do governo, ele continua, é tão variável agora como sempre foi. Um governante pensa de um jeito, ou entra um outro que pensa diferente e desfaz tudo que o outro fez. Nós temos que aproveitar essa dica, essa porta aberta agora. Os humores erráticos de reis bíblicos como Saul, Davi e Herodes. Nós vimos o que aconteceu na Bíblia. Que vinha principalmente o reino do norte, nós vimos, vinha um rei que era o reino do sul, né, de Judá. Tinha um rei que servia a Deus, a nação voltava para o caminho de Deus, faziam as celebrações, os sacrifícios, adoravam a Deus, acabavam com a idolatria, o país ia bem. Daí morria aquele rei, entrava um outro que era ímpio, começava tudo de novo, começava a invasão de outros povos em volta. É isso que ele está dizendo. É isso que acontece, inclusive, nos dias de hoje. Tem uma porta aberta agora. O Trump aparentemente vai priorizar também essa questão de liberdade em geral, que ele fala de liberdade de expressão, mas expressão inclui a religiosa, a expressão religiosa, de culto, né? Então, esses humores erráticos desses reis bíblicos são bem combinados com a inconstância de nossos partidos e instituições políticas modernas. É a mesma coisa que acontece hoje. Assim como aconteceu lá em Judá, na época dos reis de Judá, que entrava um ímpio e depois vinha um que era correto diante de Deus, hoje em dia acontece o mesmo. E ele continua, e se há uma coisa que você deve saber sobre a defesa da liberdade religiosa é esta: o sucesso é medido em anos, às vezes décadas. Você verá muitos altos e baixos antes mesmo de ver um fim. O famoso parlamentar cristão William Wilberforce lutou por 18 anos para abolir o comércio de escravos britânico. Na moderna Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos hoje, há cristãos que trabalharam para a igreja perseguida por quase toda a sua vida. E hoje a gente vê que Washington D.C. é um dos locais onde mais tem influência do Partido Democrata, que é o partido que era do Biden, né? Daí ele continua, tome Daniel como exemplo bíblico. Nós o conhecemos principalmente como um profeta, e por uma certa noite na cova dos leões. Mas em sua época ele foi um dos estadistas mais influentes da antiga Mesopotâmia, servindo como oficial sênior de 5 reis pagãos em 2 impérios. O babilônico, que ele foi quando ele foi para o exílio, e depois quando Ciro toma a Babilônia, que ele continuou servindo o imperador Ciro como um dos seus braço direito do Império Medo-Persa. Inclusive foi nessa época que ele foi jogado na Cova dos Leões. Foi na época do Império Medo-Persa. E ele era é só ler o texto de Daniel que a gente vai ver, ele era uma pessoa influente. E ao longo dos seus quase 70 anos de serviço, está falando de Daniel, né? As suas interpretações dos sonhos desses reis anunciaram mudanças radicais no mundo antigo. Daniel experimentou o capricho da ira e do favor real ao longo de sua vida, mas sobreviveu a tudo porque até mesmo seus inimigos políticos não puderam encontrar motivo para queixa ou qualquer falha, porque ele foi fiel e nenhum erro ou falha foi encontrado nele. Veja, o articulista aqui não está comparando o governo americano com Daniel, não é isso, mas ele está mostrando que o Daniel foi usado por Deus. O Daniel foi um instrumento na mão de Deus para aqueles reis, para orientá-los, para dizer-lhes qual era a vontade de Deus e fazer com que a vontade de Deus acontecesse neste mundo. Não foi ele salvador da pátria, ele foi um instrumento na mão de Deus.
E continuando o texto, no governo, as temporadas de oportunidades vêm e vão. Para que os defensores cristãos resistam a essas mudanças sazonais de poder, nós, como Daniel, devemos ser consistentes na graça em todas as estações, para que até mesmo os nossos oponentes possam não encontrar motivo para reclamação ou qualquer falha. Ou seja, há uma oportunidade, uma porta que se abre com essa nova administração para que o evangelho avance, para que diminua a perseguição pelo mundo afora. E aquelas pessoas que estão no entorno do governo americano, essas instituições como o ICC, que tem alguma influência junto a esses governos, têm que aproveitar essa oportunidade. Os cristãos têm que aproveitar essas oportunidades. É disso que ele está falando, né? Não importa qual... eu não gosto do governo Trump. Sim, mas é uma oportunidade. E ele está defendendo uma coisa correta. Como é que nós vamos ser contra isso? Porque eu não gosto da cara do governo? Ele está fazendo algo que é bom para o evangelho, que divulga a palavra, que está sendo usado por Deus. Porque não é por ele, é Deus que está abrindo isso. Se nós cremos que é Deus que governa tudo, é Deus que está abrindo essa porta. Que a humildade sempre controle como nos envolvemos com aqueles que podem se opor a nós na política. Isso é consistente com o mandamento de Cristo de amar nossos inimigos. E também é sábio lembrar que, inevitavelmente, a balança do poder voltará como sempre acontece. Ou seja, vai chegar um dia em que isso vai mudar. A gente sabe que isso acontece. A política é desse jeito. E na política moderna, as memórias duram muito além do que qualquer ciclo eleitoral. Isso fica registrado na nossa cabeça. A gente se lembra de coisas que aconteceram lá atrás, de perseguição. Até hoje a gente fala disso, das perseguições que aconteceram lá na época ainda de Roma, né? Dos apóstolos que foram perseguidos, de tantos cristãos. Dito isto, não devemos deixar que as ansiedades sobre o futuro nos roubem as possibilidades presentes. Não vai ficar pensando, não, mas isso não vai durar, daqui a pouco muda de novo. Tá, mas agora nós temos chance. É isso que ele está falando. Ele está incitando a própria instituição que ele está se usando para publicar esse artigo a aproveitar essa oportunidade. Então, como os defensores cristãos devem aproveitar ao máximo as mudanças no clima político, talvez a melhor analogia venha de outro conselheiro bíblico interpretando o sonho de outro rei antigo. Em Gênesis, José interpretou o sonho do faraó do Egito, que profetizou 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O conselho de José ao rei foi armazenar uma parte do excesso de grãos em vez de consumir ou vender tudo, para que houvesse comida suficiente mesmo durante a fome. Há razões justificáveis para acreditar que os defensores da igreja perseguida estão prestes a desfrutar de mais uma temporada do favor de César, né? Dizendo como o governo americano hoje fosse um César, né? Qual é o governo do mundo, praticamente. Devemos ser diligentes na busca de novas oportunidades para ampliar a situação dos perseguidos e ver se portas anteriormente trancadas podem agora se abrir. Reunir-se com novos membros do próximo congresso, é isso que ele está falando. Aproveitem esse momento, reúnam-se. Envolver-se com os novos nomeados que tenham um coração para os direitos humanos e a igreja global, assumir investigações mais ousadas contra regimes opressivos, colocar dados cruciais nas mãos desses tomadores de decisão para que eles possam legalmente capacitá-los a tomar medidas abrangentes e apoiar e até propor uma nova legislação que possa se tornar lei no país. Ou seja, não vamos perder essa oportunidade. É o momento, né? Apesar de todas as tendências crescentes de perseguição que estamos vendo,
Não podemos deixar de nos sentir encorajados por todo o bem que poderia ser alcançado em uma época antecipada de abundância. Está dizendo, pode ser, não estamos dizendo que vai acontecer, mas tudo indica, é possível. Talvez Deus esteja abrindo efetivamente uma porta ou uma janela para que as pessoas se arrependam, que as nações acordem, voltem atrás. Pode ser. E não vamos usar essa oportunidade? Ou fazer que nem o pessoal na época do Jeremias, pegar e falar assim, não vai acontecer isso, tal, não adianta. É o que aconteceu, aconteceu o que aconteceu. É só ler lá em Jeremias para ver o que aconteceu. Mas devemos aproveitar ao máximo esta temporada, sabendo que não durará para sempre. Oportunidades inexploradas desaparecerão, portas fechadas se fecharão novamente e o governo nos mostrará o seu ombro frio enquanto sua atenção se volta para outro lugar novamente. Pela graça de Deus que possamos ter a sabedoria de José para administrar anos de fartura para nos levar longe em qualquer fome. E pela graça de Deus que possamos ter a fidelidade de Daniel em nunca renunciar ou dar aos nossos oponentes motivos para encontrar qualquer reclamação ou falha em nós enquanto defendemos zelosamente a igreja perseguida. Esse era o texto e essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos, com os amigos. Não se trata aqui de dizer o que o que cada um tem que fazer, mas é uma reflexão, é uma preocupação que eu tenho e de que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como é que nós podemos agir diante destas situações, dessa oportunidade que se coloca à nossa frente? E é isso que nós pedimos a Deus, que Ele nos oriente, nos dê sabedoria para aproveitarmos essas chances que Ele nos dá, mais uma vez, de nos arrependermos e nos voltarmos a Ele. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.